Reverendíssimo Padre Tiago, Seminarista Arthur, irmãos e irmãs, é bom ter a casa cheia, né? Graças a Deus, bom ter vocês aqui conosco. Mas o primeiro curso que a gente vai dar para o Crismando esse ano é um curso de ritmo, né, Cadu? Como bater palma, né? Porque misericórdia, parecia, né, que estava matando mosquito, né? Deus me livre. Diz o documento da igreja, Veritatis Legitime, que as palmas é um ato de louvor a Deus na Santa Missa. Então, vamos ensinar isso aí, né, Cadu? Como bater palma. Brincadeira à parte, querido irmão, querida irmã, na liturgia de hoje, nós vemos o Evangelho de São Lucas, que apresenta para nós uma leitura bastante conhecida, que nós já lemos ou relemos, vimos, que apareceu nesses dias aí da semana, e é uma continuidade da leitura que nós tivemos no Sábado Santo, onde Jesus ressuscitou o terceiro dia, deixou as faixas lá no túmulo, os discípulos foram, viram e voltaram para casa sem muito compreender o que tinha acontecido. O Evangelho de São Lucas, ele é escrito para uma comunidade que já estava algumas gerações depois que Jesus subiu aos céus. Ou seja, era um pessoal que não teve contato direto com Jesus, não conversou com Jesus, não viu a Jesus. E como toda boa comunidade cristã, era uma comunidade feita de gente de verdade, gente como a gente, e que talvez, no meio daquela comunidade, diante de tanta confusão que existia ao entorno deles, talvez eles desconfiassem de alguma coisa. A religião cristã era conhecida como a religião do caminho, porque era preciso fazer um caminho com o Senhor, até chegar no batismo, até chegar à vida dos sacramentos, até chegar à nossa morte. Por isso que nós temos a unção dos enfermos, né? Como conhecido o viático, né? Para viagem, extrema unção, né? Para uma viagem, para caminhar, encomendar para Deus, levar para Deus. Mas, amados irmãos, nós vemos nessa passagem que os discípulos de Emaús estavam caminhando, é verdade, mas estavam caminhando para longe de Jerusalém. Jesus, lá no começo do Evangelho de São Lucas, fala para eles assim: vamos para Jerusalém, vamos juntos. E começa um caminho, e no meio desse caminho ele começa a ensinar aquilo que ele precisava revelar aos seus apóstolos, para que eles pudessem se manter firmes, para sofrer tudo que eles tinham que sofrer, a paixão, a morte e esperar pela ressurreição. Sendo que os dois discípulos precisavam ficar em Jerusalém, onde a comunidade estava reunida, esperando a promessa da ressurreição. Jesus falou para eles: eu vou ressuscitar no terceiro dia. Tanto que eles falaram para Jesus: olha, já passou 3 dias e a gente ainda não encontrou com ele. Queridos irmãos, esses homens estavam como que fugindo de Jerusalém, como que dizendo: olha, vamos embora, parece que a gente apostou a nossa vida numa furada e que no fundo nada aconteceu. Muitas vezes nós que estamos aqui também passamos por isso na nossa vida. Muitas vezes nós que estamos aqui passamos por momentos que duvidamos da nossa caminhada, duvidamos do nosso caminhar, duvidamos se de fato Jesus está com a gente ou não. Queridos irmãos crismandos, vocês que iniciam de uma certa forma essa caminhada com o Senhor, eu sinto te dizer, eu já disse algumas vezes aqui, mas eu quero te dizer de novo, não vai ser um caminho fácil, de muitas flores no caminho. Eu acho que você já deve estar percebendo isso. Dentro do coração, muitas vezes as coisas não vão mudar, ou então vão permanecer como, né? Nós não desejávamos.
desejássemos. Muitas vezes nós vamos querer fugir do caminho, fugir do lugar onde Deus pede para a gente ficar, fugir do lugar onde Deus confia que o nosso coração esteja lá, sentado, esperando Ele, esperando o terceiro dia aparecer e Ele ressuscitar para a gente. Mas, infelizmente, às vezes, não por falta de evidência de Deus, mas por falta de sensibilidade do nosso coração, nós não percebemos que de fato Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós. Quantas palavras Jesus falou para aqueles homens, quantas coisas Jesus já revelou a eles, e Jesus estando com eles, junto com eles, falando tudo o que ele tinha falado, realizando tudo o que ele tinha realizado, será que não bastaria o túmulo aberto, as faixas no chão, os anjos proclamando, ele está ressuscitado? Será que isso não bastaria? Mas talvez, por falta de evidência que nós achamos que precisa acontecer, a gente faz o caminho inverso, vai embora. Às vezes, a gente perde a paciência por esperar, de esperar. Já está demorando muito, já estamos no terceiro dia e algumas horas e ele ainda não apareceu. Já é 3 dias depois, algumas horas, mas ele ainda não apareceu. Já está há muito tempo nessa situação e não muda. É muito assim com os jovens quando aparecem para a gente conversar, não é? Não sinto mais Deus, né? Não sinto mais a Deus na oração. Não sinto mais Deus, né? É assim às vezes. Já está demorando muito. Aí você pergunta, mas quanto tempo, né? 1 mês só, né? 2 semanas. Já está querendo largar tudo, está o balde, né? Calma o teu coração, tenha paciência, saiba, aprenda a esperar. Hoje em dia é difícil a gente aprender a esperar, porque a gente tem tudo na palma da mão com, né, uma subida de dedo. Mas é preciso aprender a esperar. Deus continua sendo o mesmo, viu? Mesmo que você tenha um celular na mão hiper, super, mega potente, mas Deus continua sendo o mesmo. Deus continua tendo a mesma pedagogia que sempre teve, e Ele sabe o que o teu coração precisa, na hora que o teu coração precisa, e como o teu coração precisa. Não é você que rege as coisas no mundo, não é você que rege as coisas aí dentro. É preciso ter docilidade à ação e à inspiração do Espírito Santo, a esse Deus que está vivo de verdade, mas Ele nem sempre se revela como a gente quer, do jeito que nós queremos. Nem sempre Ele fala como nós queremos. E é preciso compreender isso. Eu acho que ninguém viu Jesus caminhando por aí. Mas com certeza, se você abre o seu coração, você pode experimentar a sua presença. Não apenas sentir, mas eu digo mais profundo, experimentar. A presença de Deus se evidencia nos detalhes da nossa vida. A presença de Deus se evidencia nas pequenas coisas que talvez nós não prestamos atenção, que talvez passam despercebidos, e quando a gente começa a perder essas coisas, aí é que a gente sente falta, e aí é que a gente começa a valorizar. Olha para cá, querido irmão, querida irmã, na nossa caminhada, no nosso caminho de fé, é preciso ter um coração semelhante ao do Senhor. O Evangelho de São Lucas, lá no começo, fala da Virgem Maria o seguinte: ela guardava todas as coisas no seu coração. E hoje, Jesus, quando começa a conversar com esses homens e escuta tudo que eles falaram, e de fato tudo que eles falaram era verdade, tudo que eles falaram Jesus falou, nada errado.
mas faltou alguma coisa. Faltou guardar todas as coisas no coração. Jesus fala para eles: homens sem inteligência e lentos de coração. Infelizmente a nossa tradução perde um pouco, mas no original é lentos de coração. Às vezes o nosso coração está caduco, às vezes o nosso coração está lento, porque não guarda aquilo que recebe dentro. A experiência que nós temos de Deus não é só para você ter experiência, ficar feliz no momento e deixar para lá. Mas as experiências que nós temos com Deus todos os dias devem servir para o nosso coração como memória para nós de que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. A experiência que o nosso coração tem com Deus precisa ser guardada todos os dias com fidelidade e amor, como uma pedra preciosa. Aquilo que nós experimentamos na ressurreição, no primeiro contato com Deus, na primeira intimidade com Deus, não deve ser jogada fora. Aquilo de bom que Deus vem nos dando e nos concedendo, não deve ser jogado no buraco, na primeira oportunidade que aparece uma pedra. Não! Mas Deus nos dá coisas boas, Deus nos dá graças para ser guardada no coração. E aí faz sentido o salmo de hoje: vós me ensinastes o caminho para a vida. Vós me ensinastes o caminho para a vida. É preciso, queridos irmãos e irmãs, começarmos a ler a Sagrada Escritura com vida. Não é só da boca para fora. De fato, Deus ensina o caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. E mesmo que o pecado ele venha bater a nossa porta, mesmo que o pecado venha aparecer à nossa frente, Deus me ensina o caminho para a vida. Esse caminho é o caminho da felicidade sem limites. Esse é o caminho que me faz voltar todos os dias. Esse é o caminho que é muito maior, muito mais belo do que o caminho das trevas que talvez eu tenha me enfiado. Sabe? As maravilhas de Deus é muito maior. Às vezes a gente tem que aprender a olhar com olhos de águia e deixar de olhar com olho de galinha, né? Que fica ciscando, só olhando para baixo. Deus não faz as maravilhas que faz na nossa vida, não nos dá a graça que Ele nos dá na nossa vida, e não diga que não tem, que tem sim. Procura aí que você vai ver. Deus não faz nada disso só por fazer. Mas como eu disse, tudo que Deus faz é para a nossa salvação, porque Ele nos ama. Vós me ensinastes o caminho para a vida. E aí a gente pode pensar que mesmo quando a gente está largando tudo, está querendo voltar, está querendo ir para o outro caminho, a gente deve pensar assim: olha, Deus fica lá e eu vou para cá, né? Esses homens estavam num caminho oposto de Jerusalém. Nós víamos que Jesus já tinha aparecido para Simão, já tinha se revelado aos 11. Ele poderia ter pensado assim: olha, eu já falei com aqueles lá, aqueles que foram embora, é problema deles. Jesus não faz assim, né? Até aqueles que estão num caminho meio torto, Ele apenas não transmite uma mensagem, mas Ele se coloca do lado e começa a caminhar junto.
E é interessante que Jesus caminha junto, sem ser aquela pessoa chata, sabe? Que fica, né, enchendo o juízo. Ah, tá, caminho errado, né? Jesus, ele se põe do lado e pergunta: o que está acontecendo? A pergunta de Jesus muitas vezes faz sair daqui dentro do nosso coração aquilo que a gente não consegue revelar e botar para fora se não fosse perguntado. A pergunta de Jesus não é porque ele é ignorante, não conhecia, mas a pergunta de Jesus é para curar a ignorância daqueles homens. Quando Jesus chega para você e fala: o que está acontecendo? É para que o seu coração seja curado. Você pensa que Jesus já não conhece o seu pecado, né? Você acha que Jesus não conhece o seu pecado? Por isso que você tem que falar para o padre, né? Claro que Jesus conhece o seu pecado. É preciso tirar daqui de dentro, sabe? Deixar movimentar, expor essa pergunta que incomoda, que tira do conforto, que me tira da minha estabilidade, entre aspas. E aí, quando a gente coloca tudo para fora, ele vem mostrando o caminho de verdade. Esse caminho de verdade que deve queimar no nosso coração. Mas veja, a palavra é a mesma. A mesma palavra que Jesus falou nesses 3 anos com esses homens, caminhando para Jerusalém, é a mesma palavra, e talvez menos palavra, quando ele estava caminhando para Emaús. A diferença, talvez, eu acho, é que agora os corações estavam meio que abalados. Os corações estavam meio que tirados do conforto. E quando a gente sai do conforto, aí sim é que Deus pode fazer a obra que Ele quer. Porque a gente acha que a gente sabe tudo. Porque a gente acha que a gente tem o controle de tudo. Porque a gente acha que tudo está no nosso lugar, na nossa forma, está tudo certinho, não é? Aí a mesa está de cabeça para baixo. Não, deixa assim, eu gosto assim. Aí a geladeira está com a porta aberta. Não, deixa assim, é bom que sai um ventinho gelado daí, né? É preciso, querido irmão, querida irmã, deixar que Jesus entre e faça a pergunta que Ele quiser, e de fato você responda como Ele quer, como você precisa responder, de verdade, sabe? Como estão as coisas aí dentro? Como estão as coisas aí no coração? O que está acontecendo? Por mais que ele já saiba, fala. Deixa o coração leve. E aí Jesus, ele tem a paciência de explicar tudo de novo. Mais uma vez. Explicar tudo de novo. Mais uma vez. Explicar tudo de novo. Mas agora é preciso que o coração arda, sabe? Olha para cá, querido irmão, querida irmã. É preciso que o teu coração arda pela palavra de Deus. É preciso que o teu coração arda com aquilo que o Senhor revela, com aquilo que o Senhor fala. O coração arder é o coração se converter e lembrar das maravilhas do Senhor que está aí dentro. Essas são as evidências mais claras da ressurreição do Senhor. Não queira esperar encontrar Jesus por aí. O máximo que você vai encontrar, né, alguém fake, né? Mas queira encontrar as evidências que estão aqui dentro do coração. As evidências que dentro do coração transbordam e queimam aqui no altar de Deus. Na Eucaristia, na palavra e na vida em comunidade. Aqueles homens não ficam parados, não ficam no mesmo caminho.
E Jesus não invade a casa não, viu? Ele faz com que, parece que vai embora. Não, ele convida, vem para cá, fica aqui com a gente. E aí Jesus faz um gesto que lembra eles da onde eles saíram. Do altar. Do altar. Que a Eucaristia seja a tua força. E quando você estiver pensando, olha, vou seguir outro caminho, lembre da Eucaristia. Lembre das palavras do Senhor. Lembra que as evidências da ressurreição não estão aí afora, mas estão aqui dentro. Tudo aquilo que Deus já fez. Não seja ingrato, mas seja fiel. Seja fiel. E aí, você vai ver o coração ardendo todos os dias. Por mais que não seja fisicamente, mas o coração ardendo, como que eu tenho alguém que me ama, eu sou amado, e vale a pena continuar no caminho de Deus. Não porque eu vou ganhar alguma coisa, mas porque eu já ganhei tudo. Eu já tenho tudo. Eu tenho provas suficientes de que Ele me ama e me quer bem. E a ressurreição de Cristo acontece não só lá atrás, mas hoje e agora. Que nessa Eucaristia, querido irmão, querida irmã, vocês que fazem esse caminho aí, bem bonito, da Crisma, seja reacendido no coração de vocês o amor a Deus. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham de fato uma experiência com Deus, de abandono, de confiança, que o coração arda por Ele, por amor a Ele, e esse arder do coração seja maior do que todas as frustrações, de que todo medo, de que todo mal. Convido você agora a rezar com a gente, para a gente encerrar a nossa homilia. E vamos lá, coragem, força, né? Vamos ficar de pé. E a gente, já encerrando esse momento, essa homilia, pedindo que os nossos olhos se abrem para o agir de Deus. Se coloque em oração, feche seus olhos e já peça ao Senhor que o seu coração possa se abrir para a verdade de Cristo. Ele está aqui, por mais que não pareça, por mais que não reconheçamos, mas Ele está aqui. Ele está do nosso lado, está caminhando. Qual é a pergunta que o Senhor faz hoje para o seu coração e que você precisa responder? Qual é a pergunta hoje que o seu coração precisa responder para o Senhor, de tal maneira que possa abri-lo, escancará-lo e falar para Ele: fica mais um pouco, Jesus. E esse mais um pouco, estende aqui a sua casa, a sua morada, faz aqui a sua habitação, transforma as coisas aqui dentro e me mostra o caminho para a vida, mais uma vez. É isso que nós desejamos, Senhor. É isso que nós desejamos. Que a nossa vida seja vida de adoração, de louvor, onde todo mal é dissipado. Adoremos ao Senhor. Cantemos. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Canta de novo. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é
ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, Ele nos sabe que esperamos. sabe que o esperamos. Oh! E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar e ao partir o pão, e reconhecemos quem tu és. ao Ao som som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Aleluia. E ao partir Aleluia. o pão, os Nossos corações se abram, Senhor, a tua verdade, a tua glória, a tua graça. Aleluia. ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o seu coração queime de amor com as palavras do Senhor. E que ao partir do pão você o reconheça. De fato, o Senhor está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Vivo, ressuscitado. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Nós arrumamos. Cantemos, vai. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar e ao partir o pão, e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Juntos professemos nossa fé. Creio em Deus Pai todo.